Para tudo o que você tá fazendo, que isso aqui é uma bomba. Saiu agorinha na imprensa, bora então direto ao ponto. O STF está nitidamente interferindo nas eleições e favorecendo Lula. Olha só, agora Alexandre de Moraes proíbe Flávio Bolsonaro de visitar o Jair até as eleições. Ninguém tem coragem de falar, mas eu falo. Decisão ilegal, inconstitucional e nunca existiu nada igual no Brasil. Vocês viram, quando Lula estava preso, leram uma carta do Lula várias vezes, tá? Várias vezes leram carta do Lula em apoio ao Haddad na porta da cadeia. Começou a interferência no processo eleitoral. O Samuel Pancher do Metrópolis acabou de publicar esta decisão de Alexandre de Moraes, suspendendo o direito de visita de Flávio Bolsonaro a seu pai por 90 dias. E ainda manda a defesa se explicar se Jair Bolsonaro sabia que a carta seria veiculada nas redes sociais do senador. Lembrando que lá em 2018, o Lula, então preso por corrupção na Lava Jato, escreveu uma carta que foi lida no palanque de seu então candidato, Fernando Haddad. Mas naquela época podia, né? Essa decisão acaba de sair e foi obtida pelo nosso âncora da CNN Brasil, do Bastidores CNN, Gustavo Uribe. O que acontece? Então, a gente está em julho, agosto, setembro, outubro, ou seja, Flávio Bolsonaro está proibido de visitar o pai, mas por quê? Por conta da carta que Jair Bolsonaro escreveu de próprio punho e Flávio Bolsonaro pegou a carta, leu nesse fim de semana, neste sábado, com recados políticos para a militância e para o partido. Mais uma decisão que desequilibra totalmente as eleições de 2026. Suprema Corte do país, de forma ilegal, arbitrária, proíbe o nosso presidenciável, Flávio, a visitar o seu pai, Bolsonaro, na tortura diária, na prisão domiciliar, onde o presidente vem sendo massacrado pela Suprema Corte há tanto tempo, humilhado, perseguido. Já não basta tudo o que fizeram com o presidente Bolsonaro, o tiraram do jogo de forma antidemocrática, abusam a todo momento, mudam de entendimento e agora, por incrível que pareçam, tiram o presidente Flávio Bolsonaro de visitar o presidente Bolsonaro. Isso é um absurdo. Lutaremos. É mais do que nunca o momento da união do povo brasileiro para acabarmos com essa ditadura da toga jamais vista na história. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso sobre Alexandre de Moraes depois de todas as obscenidades e absurdos que ele vem cometido. Eu nunca achei que eu ia me surpreender com algum ato do Alexandre de Moraes. Mas dessa vez ele conseguiu surpreender o Brasil inteiro. Durante o período em que o Lula estava preso, ele dava coletiva de imprensas, a rede social dele funcionava, ele falava com pessoas do mundo inteiro, ele recebia 5 visitas por dia. Flávio Bolsonaro visitou o pai. E nessa visita o pai escreveu uma carta. Bolsonaro, que não pode dar entrevista, que não pode usar rede social, que está silenciado há quase um ano, escreveu uma carta. A carta que o filho leu nas suas redes sociais. Sabe o que o Alexandre de Moraes acabou de decidir, cara? Isso aqui não é brincadeira. Simplesmente Alexandre de Moraes proibiu o filho de ver o pai até depois das eleições. Olha esse absurdo que a gente está vendo isso aqui. Moraes suspende visita de Flávio a Bolsonaro e dá 48 horas para explicar carta. Não só isso, o Moraes quer que o Bolsonaro explique a carta e se ele não gostar da explicação, vai mandar o Bolsonaro de volta para a prisão. Pelas redes sociais, Flávio Bolsonaro divulgou uma carta em que o pai, Jair Bolsonaro, reafirma apoio à candidatura dele ao Planalto. O pai simplesmente pediu união e pediu apoio à candidatura do filho ao Planalto. O Alexandre de Moraes proíbe o filho de visitar o pai e dá 48 horas para o Bolsonaro explicar a carta. Uma carta, meus amigos. Nós não estamos falando de um vídeo nas redes sociais, ou de um áudio, ou de uma mensagem de WhatsApp. Nós estamos falando de uma carta. Bolsonaro está proibido de mandar carta. Só que essa não é a primeira carta do Bolsonaro, isso que me chamou a atenção. Bolsonaro já escreveu outras cartas anteriormente. Inclusive, o próprio Flávio Bolsonaro leu uma carta do pai no dia em que ele se colocou como candidato do pai. E o Alexandre de Moraes não pediu explicação.
Não pediu explicação. Depois saiu mais uma carta do pai falando sobre candidatura no Mato Grosso do Sul. Também não precisou explicação. Depois uma carta do pai falando para a União, para o povo parar de atacar a Michele. Também não foi necessária explicação. Agora, a 83 dias da eleição, o Bolsonaro faz uma carta declarando apoio ao filho e agora ele corre o risco de ser enviado de volta. Cara, isso aqui passou de todos os limites. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai por 90 dias e deu 48 horas para que a defesa explique a divulgação de uma carta escrita pelo ex-presidente. No sábado, dia 11, Flávio Bolsonaro divulgou nas redes sociais uma carta supostamente escrita por Jair Bolsonaro, onde o ex-presidente reafirma o apoio ao filho mais velho na disputa pela presidência da República, reeleição de outubro. Na decisão, Moraes pede que a defesa se manifeste sobre a possível desobediência de ordem judicial. Peraí, onde que na ordem judicial estava proibido de escrever uma carta? Em que lugar da ordem estava proibido que o Bolsonaro escrevesse? Cara, você quer matar o Bolsonaro para manter ele em silêncio? Bicho, não é possível um negócio desse, cara. Eu tô embasbacado de coração. Eu não tô acreditando que nós chegamos nesse nível do absurdo. Aí tá aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. A decisão. Olha a decisão aqui, tá aqui, ó. Determino que a defesa do custodiado, no prazo de 48 horas, manifeste sobre a possível desobediência à ordem judicial por parte de Jair Messias Bolsonaro, informando inclusive se o condenado tinha ciência da divulgação da carta nas redes sociais do seu filho, senador. Cara, não é possível um trem desse, meu amigo. Não é possível que nós chegamos a esse nível. Bolsonaro agora está proibido de escrever cartas. É a primeira vez na história, da história prisional do Brasil, que um preso é proibido de escrever cartas. Ou se ele escrever uma carta, quem receber não pode ler. O Bolsonaro está incomunicável com o mundo no período eleitoral, 83 dias das eleições. Ontem todos nós acompanhamos a carta do Jair Bolsonaro lida pelo Flávio no YouTube. Lá o Jair diz que o Flávio é o seu pré-candidato e também o seu porta-voz. Hoje todos nós acordamos com um pedido do Lindbergh, do PT, ao Moraes para que, em razão da carta, o Jair Bolsonaro fosse devolvido para o regime fechado e o Flávio multado em R$100 mil por ato atentatório à dignidade da justiça. Vamos colocar a bola no chão e explicar quem tem e quem não tem dignidade nessa história e se houve ou não crime, se houve ou não violação às restrições que haviam sido impostas pelo Moraes. É o seguinte, meus caros, primeiro lugar de tudo, quem é o Lindbergh nessa história para fazer pedido num processo como esse? Ele é parte? Ele é advogado de alguém? Ele é a PGR? Ele é o Gonê? Quem é o Lindbergh? O Lindbergh não faz o seu trabalho no parlamento, mas fora do parlamento ele não perde uma. Não tem legitimidade esse pedido. Esse pedido do Lindbergh não pode seguir adiante já por isso. Ele não tem legitimidade para pedir qualquer coisa num processo como esse em que ele não é advogado e nem parte. Primeiro lugar. Segundo lugar, todo preso tem direito a se comunicar por carta e por entrevista. Quem nunca viu num filme um preso se comunicando com os seus familiares? Quem nunca viu isso acontecer em novela, em série e assim por diante? O Bolsonaro, ele não só pode se comunicar por carta, como ele pode, inclusive, dar entrevistas. Já houve pedidos de entrevistas a ele, como, por exemplo, em podcast, teve até o Café com Ferri, salvo engano, e o Moraes autorizou. Se ele pode, Moraes, autorizar o Bolsonaro a dar entrevista, porque o Bolsonaro não pode escrever uma carta para o filho, que, além de tudo, é também, nesse processo, o seu advogado. Portanto, pode com ele se comunicar e pode com ele trocar ideias e até mesmo visitá-lo sem qualquer tipo de autorização. Portanto, meus caros, não tem nada de errado, não tem vedação nenhuma. Diz o Lindbergh na sua petição o seguinte, aspas, a vedação à utilização de redes sociais por interposta pessoa, ou seja, por terceiro, já havia sido delimitada por Vossa Excelência, em termos que não comportam qualquer dúvida interpretativa, a medida sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. Veja só, o que o Moraes tinha determinado é que o Bolsonaro não podia usar a rede social, que o Bolsonaro não podia usar nem a sua e nem as redes sociais de terceiros, mas o Bolsonaro não está usando a rede social, ele simplesmente fez uma carta ao filho, que é o seu advogado, e o seu filho leu a carta na sua própria rede social. Ninguém estava usando rede social de ninguém, muito menos o Bolsonaro estava fazendo uso da sua rede ou da rede de terceiro para qualquer fim. Quem fez isso foi o seu filho não está preso. Ou será que o Lindbergh quer também prender aqui o Flávio Bolsonaro? Bom, mas por que isso acontece? Já que isso
tudo é posto nesses termos, por que o Lindbergh faz isso? Por que essas coisas vão adiante? Por que isso vira notícia? Porque, meus caros, nós estamos em campanha, e a campanha do Flávio vai ser atacada de tudo quanto é lado. A gente viu na semana passada o Dino indo pra cima do Valdemar. Não importa se o Valdemar é santo ou não é santo, mas foi pra cima sem provas. Neste momento não tinha provas, e já anunciou que vai pra cima de outros personagens do Centrão que estão, na visão dele, ameaçando apoiar o Flávio. Então, meus caros, todo mundo que apoiar o Flávio, todo mundo que for do bolsonarismo ou for do clã Bolsonaro, vai sofrer algum tipo de retaliação por parte dos tribunais. O que o Lindbergh quer aqui é entregar para o Moraes a possibilidade de, a qualquer momento, fazer com que o Bolsonaro volte para a cadeia. Não vai ser dessa vez. Esse pedido do Lindbergh não vai adiante, mas é mais uma carta que o Moraes tem na mão. O Moraes, com aquela história da arma, queria uma carta na manga. Depois, ele foi atrás da busca e apreensão, lembra-se? Para ver se tinha mais alguma coisa na casa do Bolsonaro. Para quê? Para ter mais uma carta na manga. E agora o Lindbergh entrega para o Moraes mais uma possibilidade de ter uma carta na manga. O Moraes não vai devolver o Bolsonaro para a cadeia, mas quer, a qualquer tempo, por qualquer razão, devolver o Bolsonaro para a cadeia. Ou quer, pior ainda, a qualquer tempo, pressionar o Flávio Bolsonaro, que é o seu filho, a ponto de dizer, olha, se você de alguma forma não dialogar comigo, não fizer o que eu quero, eu posso devolver o seu pai a qualquer momento para a cadeia. É isso, é só isso e sempre foi isso. E aí, gurizada, pra quem achou que o Xandeco, aquele que a sua esposa recebeu mais de 80 milhões do Vorcaro, não interferiria na eleição deste ano, se enganou gravemente, né? Por óbvio, ele faz todo o esforço para que Lula seja reeleito. Afinal, Lula é quem defende aí a organização criminosa e é quem defende o sistemão. A última, que a gente considerava inimaginável, é proibir que um pai veja o seu filho pelos próximos 90 dias. Alexandre de Moraes faz isso para beneficiar Lula, porque tirando as cartas de Jair Bolsonaro e propriamente alguma entrevista ou algo do gênero que ele possa conceder durante a eleição, por óbvio ele facilita a vida do atual mandatário de se reeleger. Vejam vocês que até presos do sistema prisional de grau mais grave, ou seja, segurança máxima, têm a permissão de encontrar os seus parentes regularmente. Ou seja, se tu estuprou, se tu matou, se tu fez um latrocínio, se tu é chefe de gangue, organização criminosa, tá tudo bem pro Xandão. Pode encontrar os parentes. Agora, se tu é ex-presidente da República, condenado por um golpe imaginário, não. Aí tu não pode escrever uma carta lida pelo filho em rede nacional. É inacreditável o que a gente vê. Então ele a carta é uma jogada de mestre. Para mim é uma jogada de mestre. Porque ao mesmo tempo que ele não deixa claro contra quem é, as pessoas ficam ali tentando decifrar, tá virando a novela. E o brasileiro adora novela. O brasileiro acompanha como novela. Quem é a vilã? A Michelle é a vilã? O Flávio Bolsonaro é o vilão? O que o Bolsonaro, preso, incomunicável, mas agora surgiu uma carta, novo capítulo da novela. Mas a carta ele não ataca a Michelle, e a Michelle vai voltar para casa, o que vai dizer para ele? Cara, isso virou uma novela, eles estão construindo uma novela que prende a audiência, por isso eu considero jogada de mestre. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!